Olá amigos, eu sou Marcelo Rosauro e essa é mais uma aula do AVA, aula de After Effects. No exercício de hoje, a gente vai desenvolver um projeto de vinheta que tem essa configuração aqui. Esse é um projeto simples, quem assistiu a aula 0 vai compreender mais ou menos como isso é feito e eu sugiro que, se você não sabe nada de After Effects, assista a aula 0, que são os fundamentos mais iniciais, simplificado e objetivo, e a partir de então vocês vão poder fazer os outros projetos de maneira um pouco mais segura. Beleza? Então, para desenvolver esse projeto, vocês estão vendo que eu tenho a animação de alguns quadrados, de alguns círculos e da tipografia. E eles combinados dão esse efeito aí de entrada e saída, ainda conta uma historinha, e a gente vai começar a ver como isso é realizado. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou criar uma nova composição, porque eu já tenho uma composição pronta aqui. Isso aqui também é um bom exemplo para vocês entenderem que um projeto pode ter várias composições. Já estou com o meu projeto inicial aqui aberto, que é o exercício 1. Esse projeto daqui, ele tem uma composição que já está pronta aqui. Vocês vão ver aqui que já estão todas as camadas com suas alterações. Tem várias camadas, vários quadros-chave. Parece assustador em linhas gerais, mas vocês vão ver como é simples realizar esse tipo de projeto. E tem um detalhe interessante, vocês repararam que eu selecionei todas as camadas aqui e apertei U. Apertando a tecla U no teclado, vocês vão ver que a interface apresenta todos os quadros-chave que foram alterados. Tá vendo? Em alguns casos aqui eu tenho escala e rotação, em alguns casos eu tenho só escala e a partir da tecla U você visualiza exclusivamente os quadros-chave que foram criados. Que é diferente de você ficar abrindo um por um e ter que visualizar tudo. Então eu tenho aqui meu conteúdo, tenho aqui os transformadores da camada. Ao invés de eu ficar abrindo tudo para poder fazer edições posteriores, seleciono as camadas, aperta U, mostra só os quadros-chave que foram alterados. Se eu selecionar uma camada só, aperta U, a mesma coisa. Então a tecla U ela é muito útil e ao longo desse exercício a gente vai ver outras teclas de atalho que vão ajudar nosso procedimento, que vão agilizar nosso processo criativo. Beleza? Então, primeiro de tudo, eu vou criar uma nova composição no mesmo projeto, para vocês entenderem que eu tenho um projeto, esse projeto já tem uma composição, que chama composição 2, eu vou criar uma nova composição clicando aqui nesse ícone, Create a New Composition. Então, clicando aqui, ele abre aquela janela de composição, a minha janela de composição vai se chamar composição 3, que é uma ordem que segue a partir da composição 2, estou usando os mesmos presets de sempre, os mesmos 5 segundos da aula 0. Vou dar OK aqui e eu tenho uma nova composição. Nessa primeira composição, vou desenhar um quadrado. Clico no retângulo, já está a cor branca aqui acionada, já está sem stroke. Quem assistiu a aula 0 sabe como é que isso funciona. Eu vou clicar aqui, segurando o Shift, vou fazer um quadrado mais ou menos desse tamanho e vou centralizar a âncora usando Layer, Transform, Center Anchor Point em Layer Content. Tá aqui, beleza. Eu não estou usando atalho para âncora por enquanto, mas fica subentendido que também pode ter um atalho que controla isso. Eu estou usando a camada através do controle de camada, Transform, Center Anchor Point aqui, e depois vou alinhar meu objeto no centro da minha composição, que vai ser mais fácil. Beleza? Então agora eu vou para o quadro 10, um item interessante que vocês podem utilizar aí, que é um atalho para você andar, apertando Ctrl ou Command no Mac, no meu caso eu uso o Mac, eu aperto o Command, e o Shift juntos, e setinha para a direita e setinha para a esquerda, eu ando de 10 em 10, estão vendo aqui? 10, 10, 10, porque eu estou apertando a setinha aqui, para a esquerda eu volto, para a direita eu vou no tempo, e eu vou andando de 10 em 10. Se eu não apertar o Shift, apertar somente o Command, eu vou andando de 1 em 1. Tá vendo? Estou andando de 1 em 1 quadro na linha do tempo. 1 em 1 quadro na linha do tempo, voltando na setinha para a esquerda. Então, Command, setinha, anda 1. Command, Shift, setinha, anda de 10 em 10. Vou colocar aqui no ponto 10 quadros, na minha linha do tempo, e nesse ponto daqui eu vou fazer com que o meu objeto quadrado tenha uma escala 0 até a escala 100%. E aí tem outra forma interessante de vocês trabalharem com a timeline.
Se eu apertar S, eu aciono exclusivamente a função escala. Se eu apertar T, eu aperto e aciono opacidade. Se eu apertar R, é rotação. Se eu apertar A, é âncora. E se eu apertar P, é posição. Ou seja, todos esses transformadores aqui possuem atalhos a partir do teclado que fica mais rápido e mais fácil vocês controlarem. A de âncora, P de posição, S de escala, R de rotação e T de tatu é opacidade, porque está associada a transparency. Transparência em português. Beleza? Então, vou apertar S, aciona somente a escala. No ponto 10 quadros, eu vou criar aqui um primeiro quadro-chave e vou colocar a escala 0. Vou andar com o atalho Command Shift 1, 2, andar 20 quadros para frente e vou alterar o parâmetro aqui para 100%, a minha escala aumenta 100%. Ou seja, está aqui meu primeiro conteúdo animado. Vou selecionar os dois quadros aqui, já vou de imediato apertar F9 para dar o Easy, que suaviza a animação. Eu já tenho aqui minha primeira animação com meu primeiro objeto. Então eu vou fazer o seguinte, como vocês viram na nossa animação, aqui no Comp 2, os objetos crescem, dão uma pausa e depois eles somem. Ou seja, ele abre e fecha, no sentido de que tem uma animação que se monta e se desmonta para encerrar meu assunto aqui de forma mais bem acabada. Então, na composição 3, que é que eu estou trabalhando com vocês, eu já vou fazer a entrada, vou andar até mais ou menos o quadro aqui 4 segundos, menos um pouco, 3 segundos e 20 quadros. E vou criar um quadro-chave novo. Aí tem uma outra forma interessante da gente fazer. Se eu vier aqui no losango e clicar, ele cria um novo quadro-chave. Esse quadro-chave criado no losango ele é exatamente igual ao quadro-chave anterior. Ou seja, eu tinha um quadro-chave aqui de 100%, depois eu criei um quadro-chave novo aqui de 100% também, bastando eu clicar no losango, ele cria um quadro-chave que é cópia do anterior. Depois eu ando aqui mais 20 quadros e mudo a propriedade no valor aqui, percentual, para 0%, e ele automaticamente criou um quadro-chave, como a gente já viu na aula anterior. E o que é interessante, nesse ponto, vocês viram que eu mudei o parâmetro, como esse quadro tinha easy, o próximo também já tem easy. Então me facilita a vida, porque eu não preciso ficar dando easy em todos os quadros. Os primeiros eu dei easy, e depois eles já vieram com o easy no formato default nessa composição. Beleza? Então, abriu meu objeto, fechou meu objeto. Vou botar aqui o tempo 0, apertar a barra de espaço, vou dar o preview, meu preview abriu, meu preview fechou, e eu tenho aí a minha animação de entrada e saída do objeto. Beleza? Então agora é o seguinte, na minha animação eu tenho meu objeto aumentando, vou dar um tempo de leitura, ou seja, vou dar uma pausa aqui no meu espaço de trabalho, e no quadro 1 segundo e 10 quadros, eu vou criar uma rotação. Por quê? Assim como na composição anterior, se vocês repararem, os quadrados abrem. Quando os círculos aparecem, o quadrado rotaciona, ou os dois quadrados no caso dessa composição. Então o que a gente vai fazer? Aqui na composição 3, eu vou dar primeira parte da animação. Quando chegar nesse ponto aqui, eu vou acionar a rotação. Ou seja, nesse ponto daqui eu vou apertar R. Apertando R, eu vou determinar que eu tenho um quadro-chave para a rotação inicial de 0 graus. Vou andar 20 quadros. Usando Command Shift setinha 2 vezes, eu ando 20 quadros. E nesse ponto aqui eu vou colocar 90 graus. Então, agora, lembra da tecla U? Quando eu apertar U, ele vai mostrar a escala que foi alterada e a rotação, ou seja, todos os quadros-chaves que foram alterados, que foram incluídos. Vou selecionar os dois aqui de rotação e vou colocar F9. Beleza? Poderia ter colocado no primeiro aqui, o segundo já entrava com F9, mas eu estou dando só uma ilustrada de como eu posso selecionar dois quadros-chave, repetindo o conteúdo da aula anterior. Então o que a gente tem aqui agora? Monta
roda e desmonta. Beleza, montou, rodou, desmontou, eu tenho aqui minha animação do quadrado já finalizada. Vou salvar meu arquivo, exemplo 1, já tem uma pasta aqui guardada, já tinha um salvamento anterior, bastou dar um Command S ou Ctrl S no PC, que ele salva para mim, é óbvio. Então, nesse ponto, eu já tenho a minha estrutura de animação do quadrado definida. Se vocês voltarem para a Comp2 aqui, vocês estão vendo que são 2 quadrados? E na rotação eles têm uma leve desincronia. Isso a gente vai fazer agora, primeiro usando uma nova forma de animar, que é a duplicação de camada. A duplicação de camada é muito útil porque se eu tenho uma animação já pronta e a outra é muito parecida, então eu posso fazer com que essa animação seja alterada e eu, a partir da cópia, posso preservar toda a estrutura. Como assim? Vou dar um Command D ou Ctrl D no PC. Command D, eu duplico a camada. Ou seja, eu tenho agora 2 vezes, certo? Só consigo ver uma única vez porque eu tenho 2 camadas idênticas com animações idênticas. Só que eu vou fazer uma alteração. Eu vou fazer uma alteração na camada de baixo. Na camada de baixo, o quadrado tem que ser um pouco maior. E o quadrado de baixo, ele tem outra opacidade, não sei se vocês repararam. Então, o que eu vou fazer aqui é que neste quadro-chave da camada de baixo, que eu vou chamar de quadrado 1, clicando na camada Shape Layer 1 e apertando Enter, ele me permite renomear a camada. Então, eu vou escrever aqui quad 1 de quadrado 1. Vou escrever aqui na camada de cima, seleciona Enter, quad 2 de camada 2. Então, na minha camada quadrado 1, nesse quadro-chave, ao invés de ampliar 100%, eu vou ampliar 120%. Então, vai ficar maior. Só que não dá para ver ainda a diferença de medida porque eu tenho branco sobre branco. Tudo bem, daqui a pouco a gente vai alterar. No meu quadro-chave seguinte, que é esse daqui, eu também tenho que botar 120%. Caso contrário, ele vai começar a reduzir de 19, 18, tá vendo lá o valor numérico alterando-se? Eu não quero, eu quero que esse quadro-chave seja idêntico a esse. Então eu vou para o próximo quadro-chave, que tem um truque interessante, que se eu vier na escala aqui, tá vendo? Esses triângulos aqui me permitem navegar entre os quadros-chave. Então se eu clico nesse triângulo aqui, da função escala, eu vou para o próximo quadro-chave da escala. Se eu clicar de novo, eu vou para o próximo. Ou seja, essa é uma maneira fácil de você navegar entre os quadros-chave da função aplicada na camada. Se eu vier aqui, nesse quadro-chave aqui, agora eu boto 120% também. Ele também é um quadro-chave igual a esse. Então eu tenho 120 aqui, 120 aqui. E para dar uma diferenciação entre esses 2 quadrados, eu vou alterar a opacidade do quadrado de baixo. Para quem não lembra, apertando T de tamanho A, eu vou vir aqui em 100% e vou alterar para 50%. Então vocês estão vendo que agora eu tenho 2 quadrados. A animação entre eles é igual, porque eu copiei uma camada que já estava animada e estou usando as mesmas funções, só que com leves alterações que eu fiz gradualmente, alterando esses quadros-chave. Então, eu, mesmo com uma animação pronta, eu posso fazer a alteração que eu quiser e posso mudar os parâmetros a hora que eu quiser, mudando o comportamento do meu elemento quadrado. E não sei se vocês repararam que, quando eu mudei a opacidade, eu não criei quadro-chave nenhum. Quando eu não crio quadro-chave nenhum, quer dizer que nessa camada daqui, eu vou ter um parâmetro constante. Eu vou ter sempre 50% de opacidade. Então, mesmo que você não tiver nenhum quadro-chave e alterar um parâmetro, esse parâmetro vai ser assumido para toda a camada, é claro, porque não tem alteração de propriedade envolvendo quadros-chave. Beleza? Então, voltando na tecla U, eu tenho aqui os quadros-chave presentes. Como a opacidade foi alterada sem quadro-chave, ela não aparece. Tá vendo aqui? Só aparece quando eu aciono o parâmetro propriamente dito através da tecla T ou através do convencional de abrir tudo e visualizar tudo.
Combinado? Então, por enquanto, eu vou deixar aqui para depois, no final do exercício, a gente fazer uma de sincronia, ficar uma coisa um pouco mais chiquito, bacana. Então, vamos lá. Agora que eu já fiz os meus dois quadrados, eu vou trancar as minhas camadas aqui. Vou trancar as minhas camadas, porque eu não quero desenhar nenhuma, ou melhor, nenhum elemento novo sobre uma mesma camada. Só a título de curiosidade, se eu tiver com essa camada selecionada e desenhar aqui nesta camada um círculo, ele vai desenhar dois elementos na mesma camada, que não é o que a gente está fazendo. Vou dar um undo aqui. Undo é uma coisa sensacional, uma pena que a vida não tem undo. E, voltando à vaca magra aqui, eu tenho os elementos quadrados trancando a camada. Eu não permito a utilização dessas camadas, porque elas estão trancadas, é óbvio. Então, nesse ponto aqui, depois da rotação, ou melhor ainda, durante a rotação, os meus círculos vão entrar. Então, a minha rotação começa no quadro 1 segundo e 10 quadros. Eu vou criar a partir daqui, primeiro, um círculo. O círculo vai ser de outra cor. Vou botar aqui A0000, que é o vermelho, que eu acho bacana pra caramba. E vou dar OK. Vou fazer o mesmo procedimento de desenho, só que agora é um círculo, ou seja, fio vermelho, stroke nenhum. Vou desenhar um círculo aqui, mais ou menos por aqui, tudo bem, não tem problema estar descentralizado, porque a gente vai primeiro alinhar a âncora e depois alinhar o objeto. Lembrando que o objeto sempre usa a âncora como referência, então é bom sempre alinhar a primeira âncora para depois alinhar o objeto na composição. Fiz o meu círculo e o meu círculo vai ter a seguinte animação. Vou chamar esse cara aqui de Circ 1, que é o primeiro círculo. Essa animação vai ser a escala durante a rotação dos quadrados. Então, com a camada selecionada aqui, eu aperto S. Vou botar a escala no primeiro quadro-chave 0, cliquei no stopwatch, alterei o parâmetro, vou andar 20 quadros, que é o tempo de rotação, e vou colocar aqui 100% de escala. Então, de novo, seleciono os dois quadros-chave, F9, porque eu boto F9 em tudo, e vou dar uma testada, voltando o meu filme para o tempo 0 e apertando o preview. 1, 2, beleza. Beleza. Então agora só falta eu reduzir o meu círculo de acordo com a redução dos quadrados. Então, já tenho o meu objeto desenhado aqui. Vou destrancar as camadas do quadrado. Vou selecionar as camadas do quadrado e vou apertar U. Por que eu estou apertando U? Porque nesse momento eu tenho os quadros-chave aqui disponíveis para eu saber exatamente o tempo de encerramento da minha animação e o tempo que eu tenho que usar para fazer com que a minha escala do círculo alterne entre escala 100% e escala 0. Beleza? Então, nesse ponto daqui, na camada círculo selecionada, eu vou clicar no losango e vou criar um quadro-chave novo, cópia do anterior, de acordo com o que eu já expliquei. Vou andar até o ponto final aqui, onde tem os últimos quadros-chave dos quadrados, e vou mudar o parâmetro para 0. Mudando o parâmetro, automaticamente ele cria o quadro-chave. Como o easy já está acionado, ele usa o easy como default a partir de então. Beleza? Então agora o que a gente tem? Olha como é que o desenho da timeline ele é homogêneo. Olha como é que eu tenho aqui as minhas animações que são similares com quadros e quadros-chave, desculpe, similares. Ó, o tempo idêntico para a escala, o tempo idêntico nesses dois aqui para a rotação e o tempo idêntico para a escala na saída, que dá uma sensação de organização e dá a sensação de compreensão melhor de como a timeline está sendo alterada. Beleza? Então, como a gente fez com o quadrado, eu vou fazer também com o círculo. Vou duplicar o círculo e vou fazer uma alteração de opacidade em um deles. Vou selecionar aqui meu círculo 1, apertando Command D, lembrando que eu uso Mac, no PC é Ctrl D, vou apertar U, que também vai me permitir visualizar meus quadros-chave aqui, e no círculo de baixo, que é esse, círculo de baixo por quê?
Porque a ordem das camadas aqui é a ordem da visualização. Então, se eu tenho camadas acima, os objetos estão em cima, como se eu estivesse vendo num primeiro plano. De acordo com a posição da camada, eu vou distribuindo de acordo com a posição na área de trabalho. Camadas à frente, camadas em cima. Na timeline, quanto mais para cima, na área de trabalho, mais para frente tá. Que você pode pegar e botar essa camada círculo 2 aqui, por exemplo, aqui embaixo. Não vai dar para ver, porque os quadrados estão tapando. Mas é interessante ver esse procedimento para vocês saberem que, clicando na camada, segurando o botão do mouse, empurrando para onde você quiser, essa linha azul indica aonde a camada vai ser posicionada. Círculo 2 em cima do círculo 1, em cima do quadrado 2, em cima do quadrado 1. Beleza? No círculo 1, que é o de baixo, vou alterar esse elemento daqui de 100 para 120, igual que a gente fez no quadrado. Vou para o próximo quadro-chave clicando aqui e vou clicando no quadro-chave seguinte, 120, porque caso contrário ele vai diminuindo. Eu não quero que ele mantenha a medida de 120% até 120%. E também no círculo 1 eu vou alterar, apertando o T, de tamanduá ou tatu ou qualquer outra palavra que começa com T, alterar a opacidade para 50%. Então aqui eu tenho já a minha animação parecida com o que a gente já tem no resultado final. Olha lá, os círculos, os quadrados, eles somem de forma homogênea e nossa animação já está quase pronta. Vou salvar aqui para não ter problema administrativo. Vou dar uma voltada aqui rapidinho para a composição 2 e vamos começar a dar uma observada aqui. Está aqui os quadrados, está aqui os círculos e falta só escrever AVA em homenagem ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vou para a composição 3, que é onde a gente está trabalhando. Vou fechar todo mundo aqui. Vou trancar todo mundo aqui, só para dar uma dramatizada na função trancar camada. E nesse ponto daqui, por exemplo, o círculo está se montando, eu vou escrever a palavra AVA. Escrever aqui no After Effects é igualzinho a qualquer outro programa. Na ferramenta texto, eu posso clicar aqui e o meu cursor está pronto para receber um texto qualquer. Aqui eu tenho a janela de caracteres, aqui eu tenho a janela de parágrafo. Caracteres, parágrafo, que me permite controlar o comportamento do que vai ser escrito aqui. Então eu vou usar uma fonte chamada Bebas Neue, que é uma fonte manjada pra caramba, mas que é muito bonita porque ela é bem legível. E vou escrever AVA. Opa, AVA. Então vocês imaginam que eu escrevi AVA. Se eu selecionar a camada aqui, eu tenho as minhas opções de visualização. Tá vendo aqui? Tem os quadradinhos de alteração. Eu tenho a minha âncora. E minha âncora no momento presente, aonde ela está? Ela está na base da minha palavra e centralizada. Isso aqui quer dizer o seguinte, que quando eu escrevi a palavra AVA, a minha função parágrafo, vocês estão vendo que está aqui centralizado? Se eu coloco registrado à esquerda, a minha âncora fica registrada à esquerda com relação à palavra. Se eu colocar à direita, a minha âncora fica registrada à direita. Se eu colocar centralizado, fica centralizado. Né? Lembrando que, se, por exemplo, eu for alterar a escala, olha como é que o ponto de referência da escala é a própria âncora. Então é por isso que eu sempre faço a centralização, para que eu não tenha problema de alinhamento, que nesse caso aqui é muito importante. Então, mais uma vez, Layer, Transform, Center Anchor Point. Beleza? Aqui eu tenho a minha âncora centralizada, vou colocar aqui com a animação já montada, para que eu possa visualizar a medida. Se eu der 2 cliques na camada, é a forma mais rápida de selecionar tudo. Meu texto está selecionado agora. E lembra sempre, quando a gente está na função texto, aparece esse cursor, que é o tracinho vermelho. Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês verem. Está vendo esse tracinho vermelho? Aqui é meu cursor. Então, está na função texto, que é diferente, por exemplo, se eu vier aqui, selecionar a camada, você vê que o cursor sumiu, aparecem os meus transformadores aqui de medida, aparece a minha âncora e o comportamento muda. Então, 2 cliques na camada, eu
controlo o texto. Se eu soltar a camada e clicar de novo, eu controlo a camada. Então, de novo, 2 cliques. 2 cliques, eu posso aqui ampliar ou reduzir o corpo. Muito cuidado, porque se vocês fizerem isso agora, a posição da âncora vai variar. Mas, para vocês entenderem como é que eu posso alterar, escrever aqui elo, ao invés de ava. Então, eu dou 2 cliques no texto e, a partir desse momento, eu tenho a alteração do conteúdo. Beleza? Minha palavra já está centralizada. Minha palavra vai começar a aparecer quando o círculo começar a abrir. Então, eu vou botar aqui, ó, 20 quadros. No quadro 20, a minha escala vai ser de 0%. Quando os círculos se montarem, vou botar aqui uma animação até mais rápida, de 10 quadros só, tá vendo aqui, ó, Command Shift setinha para a direita, andei 10 quadros. Vou botar aqui 100%. Quer dizer que meu texto vai ser ampliado mais rápido do que o resto, que está demorando 20 quadros para cada animação, não sei se vocês lembram. Agora, de novo, F9. Vou dar um preview partindo daqui, para ir mais rápido. Tá aí meu AVA sendo montado, que eu preciso agora fazer meu AVA ser desmontado. Então ele vai ser desmontado a partir do quadro 3 segundos e 20 frames. Tá vendo aqui, ó, 3 segundos e 20 quadros, frame é quadro em inglês. Vou clicar aqui no losango, criei um quadro-chave igual ao anterior, vou andar mais 10 quadros, vou botar aqui 0%, ele me dá a redução mais rápida do que o resto do conteúdo. Tá vendo aqui? Por que a redução é mais rápida? Opa, deixa eu destrancar aqui. A redução é mais rápida porque se eu der U, vocês estão vendo aqui que a minha redução dos elementos geométricos demora 20 quadros? Tá aqui, ó, desse quadro-chave para cá, 20 quadros. E a minha redução do texto é de 10 quadros, ou seja, ele é mais rápido. Quanto menor a distância no tempo entre os quadros-chave, mais rápida a animação. Então, beleza, tá quase pronto aqui. Vou dar outra salvada, barra de espaço, montou, desmontou e encerrou. Beleza? Muito parecido com o nosso exemplo aqui. Pode ser que tenha alguma diferença de medida, alguma diferença de parâmetro, mas a sensação de animação é a mesma. A diferença é que no nosso exemplo existe uma leve dissincronia. Então, como é que a gente vai fazer essa dissincronia? A gente vai começar a manipular os quadros-chave. Agora que a estrutura da animação já está montada, a manipulação dos quadros-chave é muito simples. Então, vamos lá. Vou para a composição 3, onde a gente está trabalhando, e vou começar a alterar e variar a distância entre os quadros-chave. Por exemplo, o quadrado inicial, que é esse daqui, ele vai começar a aparecer e ele vai encerrar a animação de escala na abertura antes do quadrado posterior. Olha só, agora ele começa mais rápido, aqui ele já chegou no ponto final da animação inicial, ou seja, essa é a parte inicial, essa é a parte final. Então, olha lá, ele vem mais rápido, por quê? Porque a distância entre os quadros-chave é menor. Eu tenho quanto? Olha só, 1, 2, opa, deixa eu fazer na setinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 quadros de diferença na velocidade. A animação é a mesma, a diferença está na velocidade. Se eu botar 5 aqui, para ficar ainda mais múltiplo de 5, porque pode ficar mais beautiful number. 1, 2, 3, 4, 5, então ele é 5 quadros mais rápido que o quadrado de cima. Então, beleza. E vou fazer a mesma coisa para rotação. Vou para esse quadro-chave daqui, olha só. Eu vou diminuir 1, 2, 3, 4, 5. Vou chegar ele para cá, ó. Chegando para cá, ele vai ter uma rotação um pouco mais rápida, vai parar antes do quadrado seguinte. E aí, olha lá, já dá um aspecto um pouco mais orgânico a nossa animação, fica um pouco mais legal, não fica aquela coisa tão cartesiana e terrivelmente geométrica. Beleza? Então vamos lá. Iniciou, rodou, meus círculos também vão sofrer a mesma alteração. Vou andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para
Cara, no tiro ao alvo eu posso vir aqui também coma de setinha. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, errei a posição, vou botar aqui. Então, minha rotação do círculo de baixo, desculpe, minha escala do círculo de baixo vai aumentar um pouquinho antes do círculo seguinte. E aí a gente tem uma coisa um pouco mais orgânica, um pouco mais animadinha. Beleza? Nada diferente do que vocês já estão seguros de fazer. Eu só estou mudando as posições do quadro-chave. Estou usando 5 em 5 para ficar mais pragmático, mas vocês podem fazer até de forma mais isolada e independente. Um é 6, outro é 7, outro é 9, outro é 12. Beleza? E no encerramento eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer com que esse círculo saia primeiro, depois esse círculo vai começar a sair, depois esse vai começar a sair, depois esse vai começar a sair. Ou seja, eles vão começar a alterar a ordem de saída. Olha lá. Tá vendo que eles vão levemente desincronizados, mas eles vão chegar no último ponto todos sincronizados, porque todos os quadros-chave estão na mesma posição do tempo. O A é o mais rápido de todos, para não sobrar nada, e eu quero dar aquela sensação de orgânico, como se fosse um ralo, engolindo item por item, partindo do mais alto para o mais baixo. Basta ter alteração na posição dos quadros-chave. Beleza? Agora, vamos lá. Montou, leu, desmontou, encerrou a animação. Beleza? Então, meus amigos, esse foi mais um exercício de projeto, um projeto de animação de vinheta, parece aquelas vinhetas de assinatura de televisão, e por acaso essa vinheta é muito parecida, se não me engano é igualzinha à vinheta do canal chamado TNT. Beleza? Um abraço e até logo, eu sou Marcelo Rosauro e esse é o AVA.